Olá, a dica de hoje é sobre aposentadoria especial e a sua comprovação. É muito comum no nosso escritório o cliente perguntar: mas é só com PPP que comprova atividade especial? E a resposta é não, existem outros meios de comprovar atividade especial. Nós sabemos que o habitual é a comprovação por meio do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que tem que ser entregue pela empresa quando você desliga, quando há o desligamento da atividade ou quando a pessoa vai se aposentar. Acontece que muitas vezes a empresa não entrega esse documento no momento da rescisão do contrato de trabalho. E depois de muitos anos o trabalhador vai se aposentar e não consegue esse documento. Nesse caso, o que pode ser feito? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é procurar na internet, nas redes sociais, no relatório da JUSESP, no site da Receita Federal, algumas informações, ver se a empresa não foi adquirida por outra, ver se tem alguma informação de algum escritório de contabilidade responsável pelos documentos, ver se a empresa faliu, se ficou algum advogado responsável pela massa falida, e nós vamos tentar entrar em contato com essas pessoas para ver se obtém algum tipo de documento para poder fazer então esse PPP. Se realmente essas pesquisas não tiverem êxito, aí o que eu sugiro? Primeira coisa é procurar nos documentos antigos daquela empresa. Às vezes você guardou na sua casa alguns documentos dessa empresa e não sabe que tem algum formulário lá. Algum formulário antigo, às vezes está até junto com o termo de rescisão do contrato de trabalho. Antigamente, os formulários eram DSS 8030, o DIRBEM. Então, se você tiver algum formulário antigo, ou DSS, ou DIRBEM, ele serve sim como comprovação da atividade especial, embora não seja mais nos moldes atual, que seria o PPP. Porque ele foi preenchido de acordo com a lei da época. Então, se ele tiver corretamente preenchido e assinado, ele vale sim como comprovação dessa atividade como especial. Além disso, você pode procurar na agência do INSS mais próxima da onde estava localizada a empresa em que você trabalhou ou quer comprovar a atividade especial. Nessa época do DIRBEM, do DSS, era praxe as empresas arquivarem no INSS o laudo técnico e só entregarem o formulário DSS e DIRBEM. Porque é muito grande o LTCAT, então a empresa teria que autenticar todos esses documentos, então ela deixava arquivado no INSS. Muitas agências têm esses laudos arquivados até hoje, né? E você pode fazer um pedido, um e-mail, e perguntar se tem o laudo ainda daquela empresa arquivado na agência do INSS. É uma alternativa. Bem, se nenhuma dessas duas alternativas você conseguir, você tiver êxito, a minha terceira sugestão seria você perguntar para algum colega que trabalhou nessa empresa se ele já se aposentou, se ele usou algum tipo de documento, porque ele pode ter usado, por exemplo, um LTCAT e ter lá no processo dele. O processo previdenciário não é segredo de justiça, então você pode solicitar a cópia desse processo e fazer uma prova emprestada desse colega de trabalho. Se ele tiver o LTCAT ali, você pode complementar com uma justificação administrativa, que seria a oitiva de testemunhas, junto ao próprio INSS para complementar as informações e conseguir o reconhecimento dessa atividade. Se mesmo assim você não conseguiu, a outra alternativa seria buscar ações junto à Justiça do Trabalho em que houve o reconhecimento, seja de periculosidade ou insalubridade. Nesse caso, você pode também perguntar para alguns amigos que trabalharam com você nessa empresa, se eles moveram alguma ação, se eles fizeram esse tipo de pedido e ganharam esse tipo de pedido. E também pode ser feita a busca pelo site da Justiça do Trabalho, da internet, ver as ações que tem contra essas empresas de adicional de insalubridade e periculosidade, se houve o ganho de causa, e aí buscar o laudo nessas ações. Lógico, e dá um pouco de trabalho, mas é uma possibilidade que se tem. Se ainda assim você não conseguir nenhuma dessas alternativas, ainda a gente tem a perícia. A perícia ela é autorizada quando o formulário não corresponde à realidade
né? Quando a empresa, por omissão ou por má fé, não coloca as informações necessárias no PPP, ou ainda quando você não consegue, porque a empresa faliu, enfim. Então você pode demonstrar para o juiz que você tentou de todas as maneiras, enviou carta com AR, fez todas as buscas necessárias e não conseguiu de nenhuma maneira. E você pede uma perícia numa empresa com similaridade. Seria o quê? Uma perícia numa empresa que tem as condições parecidas com a empresa que você trabalhava. Uma que fabrica o mesmo tipo de produto, que tem o mesmo tipo de maquinário, que tem aproximadamente o mesmo número de funcionários. Então, essas são algumas dicas de como você pode comprovar a sua atividade especial. Se ainda assim você não conseguir nenhum desses documentos, tem alguns períodos que há enquadramento pela categoria profissional, ou seja, é dispensável a apresentação de qualquer laudo, formulário, PPP. O que seria isso, doutora? É um enquadramento por presunção pela categoria. Então, tem alguns decretos do INSS que prevê que até 28/4/95 e alguns entendimentos que seria até 5 de março de 97, mas eu vou considerar 28/4/95 porque o entendimento majoritário é entendimento do INSS. Algumas profissões que estão nesses decretos, elas não precisam do formulário porque há presunção de nocividade pelo tipo de atividade. Por exemplo, enfermeiro, motorista de caminhão, de ônibus, cobrador, engenheiro, médico, enfim, são diversas atividades. Então, muitas dessas atividades nem precisa de formulário se foram prestados os serviços nesse período, tá bom? Então, essas são as dicas de hoje para você comprovar a sua atividade especial. Se você tem algum colega que está com essa dificuldade, encaminhe para ele esse vídeo, faz a marcação dele aqui. Se tiver mais alguma dúvida, coloque nos comentários que nós teremos o enorme prazer de responder. E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve e acione o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Até breve!